Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro da paz não tem provado. Ainda não sei como preferimos morar nas cidades tão violentas, em vez de vivermos próximos à natureza, em meio às belezas do campo. Nossa, que bonito, comandante. Essa paisagem me inspira a declamar poesias árcades de um período literário brasileiro tão contraditório quanto essa relação campo e cidade. Quem escreveu? Por que estamos nesse trem rumo a Messejana? O poema que declamei pertence a um escritor árcade, Cláudio Manuel da Costa, mas ele assinava sob o pseudônimo de Gloucester Saturno. Escritor árcade? O que veio a ser isso? A palavra Árcade vem de Arcádia, uma região pastoral da Grécia Antiga, morada de poetas e musas. Árcade está ligada ao arcadismo, movimento artístico e literário também conhecido como neoclassicismo, que esteve em voga do século XVIII. Entendi. Mas Gloucester Saturno é bem estranho, não? Sim, parece um pouco estranho. Mas os poetas desse movimento assinavam com pseudônimos. Em seus escritos, eles procuravam o equilíbrio e harmonia próprios do campo. Mas não só de contemplação viviam os poetas árcades. Eles buscavam valorizar a liberdade e viver em uma sociedade mais igualitária. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios. Move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra também o mal tirano. Consiste o ser herói em viver justo. E tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Esses são versos de outro poeta árcade, Tomás Antônio Gonzaga, conhecido como Dirceu, seu pseudônimo, junto com outros poetas do arcadismo influenciados pelos ideais iluministas da Revolução Francesa e pelo movimento de independência das colônias norte-americanas, apoiou a Inconfidência Mineira. Há um clima de hostilidade entre colônia e metrópolis, não? Isso parece se refletir nos textos. De fato, Portugal ainda impõe seus costumes. Basta ver como as pessoas se vestem por aqui. Essa influência portuguesa também pode ser vista na produção cultural do Brasil do século XVIII. Tão contraditório isso. Pois existe um sentimento de liberdade, um desejo de independência tão forte. Naquela praça, ouvi alguns comentários sobre o envolvimento de poetas com a realidade política do Brasil colônia. Cartas chilenas? Vamos ler? Vamos. Pergunta-lhe o bom chefe se seus crimes divulgados estão e o camarada, com semblante já leve, lhe responde que as suas graves culpas foram feitas em sítios muito distantes desta praça. Então o chefe compassivo manda tirar os ferros dos seus braços, dá-lhe um salvo-conduto, com que possa, contanto que na terra não se saiba fazer impunemente insultos novos. Critilo? Salve! Tomás Antônio Gonzaga, grande poeta árcade, escreveu esse texto crítico e irônico sob o pseudônimo de Critilo, dialogando com seu amigo Doroteu. Nas cartas chilenas, a cidade de Santiago do Chile corresponde a Minas Gerais. O autor trocou os nomes para poder expor a hipocrisia do governador de Minas e não ser perseguido por seus criticados. Então, Carol, os poetas árcades iniciaram um período de transformação da literatura brasileira que vai acontecer efetivamente no século XIX. Entendo. E no século XIX já podemos falar em romantismo, não é? Sim, é por isso que estamos aqui. Comandante, temos excelentes registros sobre o arcadismo. Estupendo! Muito bem, mas agora não temos tempo. A missão ainda não acabou. Vocês precisam se encontrar com José de Alencar. Ele está esperando por vocês para falar sobre o romantismo. Enquanto isso, estarei aguardando naquele café. Vocês estão aqui para conversar comigo sobre minha ideia de movimento abolicionista?
Pois saibam que... Não, senhor José de Alencar. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua obra. Ah, vocês têm lido meus textos nos folhetins? O folhetim está ganhando muita força. O romance está mudando a percepção das pessoas neste país. Mas olhando bem para a fisionomia de tão jovens mancebos, faz-me lembrar dos meus tempos da Flor da Aurora. Quando criança, meu apelido, acreditem, era Caturrinha de Alencar II. E você era bom aluno? Eu era o ledor oficial da família. Lia para minha mãe as cartas que chegavam, os jornais da época, livros românticos. Não tenho certeza se essa leitura contínua de novelas e romances imprimiu em meu espírito a tendência literária. Cheguei a conhecer o autor de A Moreninha, meu amigo Joaquim Manuel de Macedo. Grande livro que me inspirou deveras. Mas como começou essa vontade de ser escritor? A vontade de escrever começou em 1848, claro. Foi logo depois de passar 2 meses aqui no Ceará, minha terra natal. Este é o sítio onde nasci. Vocês serão sempre bem-vindos se desejarem conhecer mais o sítio alagadiço, aqui em Messejana. Será um prazer. E sobre o romantismo? Foi mesmo um grande movimento literário? Sem sombra de dúvida, para mim foi um grande desafio. Tive de me mudar para o Rio de Janeiro e só lá pude perceber as riquezas desse país. O índio, o negro, o sertanejo, os portugueses, os aventureiros, as damas da corte, as meretrizes, a importância da imprensa. Vocês precisavam ter visto a vida na corte e a cidade do Rio de Janeiro, tão mais intensa que as Minas Gerais. Sinceramente, eu e meus companheiros, em prosa e verso, revolucionamos a escrita de nosso país. Finalmente, junto com a nossa independência política, nós conseguimos